vai agora a Brasília conversar com o repórter Rafael Procópio, porque o governo ainda não bateu o martelo sobre o plano para socorrer as empresas afetadas pelo tarifaço de Donald Trump. E, Rafa, a expectativa era que o pacote fosse anunciado hoje. Ainda essa expectativa pode acontecer ainda até o final da tarde? Muito boa tarde para você. Oi, Lari, Isa, Lê, boa tarde a vocês, a todos que estão nos acompanhando. Bom, segundo a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que ela falou mais cedo numa comissão aqui do Senado Federal, esse pacote, esse plano de contingência vai ser apresentado pelo presidente Lula nos próximos dias. Existe uma expectativa para que ele seja colocado em prática a partir de amanhã, seja oferecido, na verdade, ao Congresso Nacional, porque essa questão virá através de uma medida provisória. Já existia essa expectativa dele acontecer hoje. Isso não está acontecendo, isso não está muito nos horizontes, pelo menos até este momento. A expectativa é mesmo para os próximos dias. Dá para a gente traçar uma linha até sexta-feira, mas existe também essa outra linha aí de entendimento que entende que até amanhã esse plano possa ser oferecido, possa ser apresentado de fato. Alguns detalhes dele, é claro, a gente já vem trazendo ao longo aí dos últimos dias e praticamente das últimas semanas. Esse plano vai trazer algumas linhas de crédito especiais para as principais exportadoras aí brasileiras. O governo deve também pagar parte do salário de alguns desses trabalhadores que estão nessas empresas e também a compra de alguns produtos específicos que são colocados para exportação e poderiam ter um problema extra ao não sair, na verdade, para os Estados Unidos. Lembrando que esse pacote, esse plano de contingência terá diversas medidas e, como eu disse, virá uma medida provisória que, a gente sempre lembra, tem força de lei a partir do momento que é publicada pelo Poder Executivo, mas precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional em até 120 dias. Nessa comissão que eu citei agora há pouco, inclusive, que a ministra participou, a Comissão de Desenvolvimento Regional aqui no Senado, nesta terça-feira, ela também foi confrontada, na verdade, sobre possíveis problemas fiscais que o governo pode ter com esse pacote. Ela disse que os impactos serão mínimos, que não vão aí influenciar na questão da inflação para o ano de 2025. Pulando um pouquinho para outra parte do Executivo, mas ainda sobre tarifaço, falando especificamente do presidente Lula, enquanto não existe uma abertura para conversar com os Estados Unidos sobre essa questão toda, o Brasil cada vez mais próximo dos países que formam o BRICS, principalmente Rússia e China. No sábado, trouxemos aqui na nossa programação, o presidente Lula conversou por cerca de 40 minutos com Vladimir Putin, falando sobre essa aproximação dos países do BRICS, falando sobre multilateralismo e falando sobre, enfim, sobre as economias desses países. E hoje aconteceu a mesma situação. O presidente Lula conversou por cerca de uma hora com o presidente da China, Xi Jinping, e falou sobre os mesmos assuntos. Falou sobre multilateralismo, sobre o fortalecimento das economias, ou seja, com essa questão do tarifaço, não existindo essa abertura pelo lado dos Estados Unidos, o governo brasileiro cada vez mais próximo dos parceiros comerciais, que já são parceiros há muito tempo, Rússia e China, lembrando que boa parte, em alguns itens, em alguns produtos, os Estados Unidos ainda são o primeiro lugar nas exportações brasileiras, mas a China já comporta esse primeiro lugar em vários outros itens, alguns itens que são muito produzidos e muito exportados aqui do nosso país. E Rafa, a gente ainda não sabe exatamente quando que o plano do governo em resposta ao tarifaço vai ser divulgado, mas uma coisa que a gente sabe é que uma série de propostas que são consideradas prioritárias, que estão aí no debate público, não vão ser pautadas durante essa semana, não é isso? É isso, inclusive tivemos reunião de líderes na Câmara dos Deputados, do outro lado do Congresso Nacional, informação inclusive do nosso Ivan Brandão, porque essa reunião foi fechada, não tiveram acesso aí os jornalistas, mas esse colégio de líderes se reuniu depois de toda aquela confusão que a gente viu no plenário na semana passada e bateram um martelo que pelo menos nesta semana não vão tratar de anistia aos condenados pelos atos de 8 de janeiro e também a questão do foro privilegiado. Esses dois pontos, esses dois textos eram os mais pedidos aí pela oposição depois da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro e que motivou toda aquela obstrução aqui no Senado e lá na Câmara dos Deputados. E aqui ainda teve a situação do impeachment do ministro Alexandre de Moraes, que Davi Alcolumbre disse que não irá para frente. Nessa reunião aqui da Câmara dos Deputados também foi dito que a questão da isenção, da ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para quem recebe até R$5 mil, uma pauta de muito interesse do governo federal, uma proposta de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, também não irá a voto no plenário nessa semana, lembrando que essa matéria já passou por uma comissão especial com relatoria, inclusive, do ex-presidente da Casa, Arthur Lira.
Obrigada, Rafael Procópio. A gente ainda vai seguir acompanhando também nessa expectativa para a divulgação desse plano de contingência, assim como o Rafa já trouxe para a gente. Esse plano que vai atuar aí em 3 frentes: linha de crédito mais barata aos exportadores, compras públicas de produtos perecíveis e medidas de incentivo tributário. A gente falou muito sobre os perecíveis aqui no Band News em alta frequência, né? Em planos para, de alguma forma, tentar não fazer com que esses pequenos exportadores, muito deles de regiões do Nordeste, a gente até citou aqui a questão do Ceará em relação aos peixes que seriam exportados ali, as maiores exportações desses pequenos exportadores do Ceará são para os Estados Unidos, mais de 50%. E aí é um plano também para esses perecíveis, mas é um plano muito a curto prazo, como a gente também já tratou aqui. É importante também pensar a longo prazo o que vai acontecer em relação a esses pequenos exportadores, se esse tarifaço continuar em vigor. A gente vai acompanhando e trazendo mais detalhes aqui também nessa expectativa. Se vai ser ainda hoje, o Rafa disse que é muito provável que não, mas a gente ainda tem essa expectativa até essa semana, pelo menos, entender exatamente como o governo vai atuar em relação a esse tarifaço de Donald Trump. Agora, 3 horas e 11 minutos.